Ver as questões anteriores sobre a matéria de geometria plana e semelhança e as figuras inscritas que nós vimos nos vídeos. Ao contrário das outras matérias que nas provas de 2008, 2009, 2010 eram mais difíceis as questões, as de geometria parece que elas ficaram mais difíceis com o tempo. Mas vamos acompanhar agora aqui. Essa de 2008 nos diz que as diagonais de um losango, vamos lá, ó, losango, sempre digo, é a parte amarela da bandeira, tá? Então, as diagonais, elas se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, aqui no meu desenho, né? Desculpa, gente, que eu sou péssima em desenho. Medem 48 e 33. Então, a diagonal maior mede 48 e a diagonal menor aqui mede 33 centímetros. Se a medida da diagonal maior diminuir 4 centímetros, então, para que a área permaneça a mesma, deve-se aumentar a medida da diagonal menor d. Então, vamos primeiro calcular a área desse losango aqui, para que depois ela seja a mesma área, a gente consiga diminuir a diagonal maior. Então, a diagonal maior aqui para nós é 48 e a menor é 33. E a área é dada por diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, a nossa área anterior era 48 vezes 33 dividido por 2. Aqui vou simplificar 48 por 2, vai dar 24. E 24 vezes 33, pelos meus cálculos aqui, vai dar 792 centímetros quadrados. Então, essa é a área que permaneceu. Só que o que aconteceu? A diagonal menor diminuiu 4 centímetros. Se ela diminuiu 4 centímetros, ela ficou valendo 44 centímetros. Né? Então, nós temos que, ele está pedindo qual que é a medida da diagonal menor. Então, a nova área, com a mesma fórmula, diagonal maior, diagonal menor dividido por 2, vai ficar assim, ó. No lugar da área, eu vou colocar o valor que é o mesmo, 792. A diagonal maior diminuiu 4 centímetros, então vai ficar 44. Vezes a diagonal menor, que eu não sei quanto é que ela está medindo, dividido por 2. Então, aqui dá para fazer 44 por 2, que dá 22. E aí, nós vamos ficar com diagonal menor, igual a 792, dividido por 22, que vai me dar 36 centímetros. O que aconteceu? Era 33 e ficou 36. Então, deve-se aumentar a medida da diagonal menor em 3 centímetros. De 33 para 36, deve-se aumentar 3 centímetros. Bem tranquila essa aí, né? Vamos ver a de 2008 também. Um quadrado e um retângulo têm a mesma área. Bom, lembrando quais são as fórmulas, então, da área do quadrado. É lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? E a área do retângulo é base vezes altura. Tem a mesma área. Então, o que ele quis dizer com isso? Que lado ao quadrado é igual a base vezes altura. Tá? Então, a área de um é igual à área do outro. Os lados do retângulo são expressos por números naturais consecutivos. Isso aqui nós vamos guardar, tá? Então, quer dizer que são números positivos, inteiros e que vem um após o outro, tá? Enquanto que o quadrado tem 2 raízes de 5 centímetros de lado. Bom, então eu já sei qual é o valor do L. Então, eu já posso substituir aqui no L 2 raízes de 5 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a base vezes a altura, depois eu vou ver. Então, 2 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado, só pra gente relembrar aqui as regrinhas. 2 ao quadrado, 4, raiz de 5 ao quadrado corta, vai ficar vezes 5, base vezes altura. Então, eu tenho que base vezes altura vai ser igual a 20. Então, por uma questão lógica, gente, eu quero saber dois números naturais, ou seja, positivos inteiros, consecutivos, que vem um após o outro, e que o produto deles seja 20. Que números são esses? Obrigatoriamente? 4 e 5, né, gente? Então, eu sei que os lados, ou é base, ou é altura. Vou botar base 4 e altura 5, tá? Então, aqui ficou o contrário, né? Então, aqui seria 5 e aqui seria 4, tá? E aí? Ele tá pedindo o perímetro. Então, se é um retângulo, como eu disse pra vocês, esse lado mede o mesmo daquele lá. E esse lado mede o mesmo desse. Então, é só a gente somar. Perímetro é a soma das medidas dos lados. 5 mais 5, 10. 4 mais 4, 8. 10 mais 8, 18. Outra maneira de se fazer essa questão é fazendo Bhaskara. No lugar do B e do H, botar x e x mais 1, ou x e x menos 1,
tá? Só que aí no momento que a gente faz Bhaskara, um dos valores vai dar negativo, vai dar menos 5 e 4, se não me engano. E aí, como está pedindo números naturais naturais, não tem número negativo, a gente vai ter que supor que é 5. Mas assim dá para vocês fazerem tranquilamente, tá? Vamos para a questão de 2010. Então, diz que a medida do raio de uma circunferência escrita em um trapézio isósceles. Bom, o que é um trapézio isósceles? Tá? Um trapézio é aquele que tem duas bases paralelas e duas bases não paralelas. E ele está dizendo que é um trapézio isósceles, ou seja, esses lados que não são paralelos, eles têm a mesma medida. Só que as bases que são paralelas, uma vale 16 e outra 36. Então, lembrando que essa é a base maior e essa é a base menor. Então, aqui é 16 e aqui é 36, tá? E ele quer saber a medida do raio de uma circunferência inscrita, ou seja, essa circunferência está aqui dentro. Olha o meu desenho. E ele quer saber o raio, tá? Raio dessa circunferência. O que dá para nós notarmos aqui, ó? Que o diâmetro dessa circunferência, ou seja, de um lado ao outro, vai ser a altura desse nosso trapézio. Então, se eu achar a altura desse trapézio, eu já vou saber o diâmetro e o raio é a metade do diâmetro, tá? Bom, mas para isso eu preciso saber quais são os valores dos lados, que são iguais, qual é o valor dessas orelhinhas aqui. Bom, isso aqui é fácil, né? Se aqui em cima é 16, aí se eu descontar 16 aqui do 36, vai ficar 20, né? Vai ficar 10 para esse lado, aqui vai ficar 26, né? E aqui vai ficar, 16. E aqui vai ficar 10. Então, 10 mais 10, 20, mais 16, 36. Agora, uma coisa que vocês vão ter que saber que é uma propriedade que nos diz que no trapézio isósceles, olha só, é uma propriedade. No trapézio isósceles, a medida da soma das bases é igual à soma dos outros dois lados. Então, se a soma dos lados paralelos dá um valor, a soma dos outros lados não paralelos tem que dar o mesmo valor. Então, o que quer dizer? Que se eu somar 16 mais 36, que vai dar 52, esses dois valores aqui que eu não sei, x mais x, que são iguais, tem que dar 52 também. Ou seja, aqueles ladinhos ali medem 52 dividido por 2, 26. Então, cada ladinho desses aqui mede 26 pela propriedade, gente. Não precisa a gente nem fazer muita coisa. E, bom, o que aconteceu para nós? Apareceu um triângulo retângulo, né? Dois triângulos retângulos, mas dois triângulos retângulos iguais, em que a hipotenusa é 26, um dos catetos é 10, e o outro, que é a altura, é o que eu quero saber, né? Que é a altura igual ao diâmetro que a gente está procurando. Então, vamos lá. 26 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 10 ao quadrado. 26 ao quadrado, 676. H ao quadrado mais 100. H ao quadrado vai dar 676 menos 100. H ao quadrado, 576. H vai ser raiz de 576, então eu tenho que o H vale 24 centímetros. Então, eu sei que essa medida toda aqui é 24. Ou seja, o diâmetro é 24 centímetros. Mas a gente quer o raio. O raio é a metade do diâmetro. Vai dar 12 centímetros. Bom, vamos ver, olha aqui as interpretações. 12 centímetros é múltiplo de 5? Não. É irracional? Muito menos. É par? É. É primo? Não, porque é divisível por 2, por 6. É múltiplo de 9? Não, também. 1 mais 2 é 3, não tem nada a ver. Tá? Então, é assim que a gente resolve. Vocês teriam que saber essa propriedade. Que a soma dos lados paralelos é igual à soma dos lados não paralelos. Tá? Vamos ver essa de 2014. Olha essa de 2014. Um hexágono regular está inscrito em uma circunferência, tá? Então, a gente tem aquela circunferência e o hexágono, que eu não vou conseguir desenhar bonito para vocês, mas é algo desse tipo, é aquela figura que tem 6 lados, né? Iguais. Se é um hexágono regular, ela tem 6 lados iguais, está escrito numa circunferência de diâmetro 4 centímetros. Tá? Então, ó, de um lado ao outro da circunferência vale 4 centímetros. O que acontece?
O raio, se o diâmetro é 4, o raio dessa circunferência vai ser 2, né? Vocês concordam comigo? Então vai ser 2 aqui, 2 ali, 2 ali, 2 ali. E outra coisa que eu disse para vocês é que o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, né? E o que são triângulos equiláteros? São triângulos que têm os 3 lados iguais. Então, olhando aqui, deixa eu colocar em preto, vou colocar esse aqui, ó. Se eu tenho esse triângulo equilátero aqui, um deles, né, um dos 6, que um lado é 2 e o outro é 2, esse aqui vai ser obrigatoriamente 2 também. E aí, o que ele está pedindo? O perímetro desse hexágono. O que é o perímetro? É a soma de todos os 6 lados. Se os 6 lados são iguais a 2, o perímetro vai ser 6 vezes 2, que dá 12 centímetros. Sem estresse.